Olá, Rodrigo. Mais uma vez o nosso podcast Caminhos da Terapia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de medicação que normalmente as pessoas que fazem psicoterapia elas acabam muitas delas fazendo uso. Mas a medicação ela tem que ser usada com bastante cuidado e a indústria farmacológica ela muitas vezes acaba se excedendo no modo como coloca as medicações no mercado e muitas Uhum, vezes ela acaba trazendo alguns riscos. Por exemplo, Rodrigo, Zolpidem, uma medicação uhum, usada para as pessoas dormirem, mas ele tem um curto espaço de duração, normalmente de 3 a 4 horas. Porém, ele uhum, tem um efeito ainda pior, que é um efeito hipnótico. Ele veio com tarja vermelha e muitas pessoas, ao usarem o Zolpidem à noite, por ele ter um efeito hipnótico, acabaram fazendo várias outras coisas que não se lembram no outro dia. Um caso específico relatado no UOL, né, e uhum. foi a pauta de um podcast do UOL Prime, que uma pessoa, uma advogada, no uso do Zolpidem, nesse processo hipnótico, chegou a cortar o pescoço com um caco de vidro, por exemplo. Uhum. Então é um risco bastante sério. Ele foi rediscutido nas ações médicas e ele, que inicialmente veio de tarja vermelha, foi para tarja preta, né, para ter mais rigor na distribuição dessa medicação. Nós sabemos, Rodrigo, que a medicação é usada nos processos de psicoterapia como um suporte. Pessoas que estão num nível maior de Uhum. ansiedade, depressão, acabam precisando de medicação. Porém, todo cuidado é pouco. O uso de medicação ela precisa ser muito bem administrada, né, pelos médicos para que possa, então, ser usada num processo de terapia como suporte. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas gostaria de ouvi-lo, né? Já lhe desejando aí mais uma vez seja bem-vindo aqui no nosso podcast, você e todos os nossos ouvintes e pessoas que nos assistem. Olá, Ismael. Olá, ouvintes. Muito feliz aqui. Estou muito feliz de estar na companhia de vocês hoje, né, Ismael, com um tema extremamente importante, que é o efeito, né, dos processos de medicalização no nosso cotidiano, a famosa medicalização da vida ou medicalização da existência, né, Ismael? Então, quando a gente observa, né, que o nosso país é um dos países onde mais se consome medicamentos, e eu costumo dizer, né, Ismael, não precisa ser nenhum cientista político, nenhum cientista social, nenhum psicólogo, né, para você ver como que a nossa vida está de mal a pior pela quantidade de farmácias que existem nas nossas cidades, né? Então, assim, não temos farmácia, temos muitas farmácias, pouco cinema, pouco teatro. Algo não está bem, né, Ismael? Então, como que a população anda lidando com as suas dores? E aí, quando você traz a questão do Zolpidem, né, que eu acho que é um medicamento aí, uma droga poderosíssima, né, que vem causando aí vários e vários problemas, é exatamente um sinal de alerta para nós discutirmos esse processo no campo dos caminhos da terapia. Muito bem, Rodrigo. Nós gostaríamos aqui de lembrar a todos, todas que assistem, que nos ouvem, a curtir, compartilhar o nosso podcast aqui no Caminho da Terapia. É importante que as pessoas, não apenas aquelas que nos ouvem, né, Uhum. elas gostando daquilo que elas estão nos ouvindo e que elas estão assistindo, que elas possam compartilhar para que mais e mais pessoas possam também ser agraciadas aí com as nossas discussões sobre o processo de terapia. Uhum. Muito bom, muito bom. Acho que é bem importante mesmo fazer esse percurso e trazer, né, reflexões para o seu dia a dia, para o dia a dia dos ouvintes, né, para todo mundo que acompanha o nosso podcast. Eu sou o Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou Rodrigo Soler, psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. E este é o nosso quarto episódio e vamos tratar sobre o processo de medicalização e psicoterapia. E uma questão interessante quando a gente fala da medicalização da vida, né, e que tem me chamado a atenção
é o processo de automedicação. Muitas pessoas, né, Ismael, elas não costumam recorrer nem mesmo aos médicos. E por que eu estou falando isso, né, Ismael? Porque às vezes fica naquela disputa que, a meu ver, não tem muito sentido, né? Nós, os psicólogos, contra os médicos, o que não tem nada a ver, né? Quando a gente fala em medicalização da vida, nós não estamos criticando o fato de nós termos medicamentos que sejam extremamente importantes para a nossa qualidade de vida, para a sustentação da nossa saúde mental e para a sustentação da nossa saúde como um todo. Mas o Claro. que a gente fala, né, Ismael, é essa corrida incessante das pessoas pela busca de medicamentos que supostamente vão trazer uma cura milagrosa, coisa que não existe, né? A saúde ela já começa aí, né? Já começa como um todo, né? Então o medicamento ele é parte integrante de um processo. E aí eu queria trazer essa primeira reflexão, né? A medicalização da vida não é uma crítica à medicina, nem ao trabalho da medicina, Sim, claro. mas um processo onde a gente vem é, entendendo aí como as pessoas buscam na automedicação resolver rapidamente os seus problemas, né, Ismael? O que eu vejo, Rodrigo, é que existe uma cultura medicamentosa, né? Uhum, Como você colocou, o recurso da medicação é constantemente buscado de forma indiscriminada, né? Às uhum, vezes, não, como você muito bem colocou, não a partir de um profissional médico que vai fazer, né, uma administração dessa medicação de uhum, um modo que não traga prejuízo, ou que pelo menos não traga muito prejuízo às pessoas que usam, né? Você vê, por exemplo, eu lembro muito bem de uma fala uma vez de um colega psicólogo, se eu não vou lembrar agora qual a cidade, mas ele dizia, fazendo um trabalho em um banco, né, uhum, um banco, ele dizia que o Rivotril ficava na gaveta para quem quisesse, por exemplo, uhum, né, de uhum, forma indiscriminada, está ansioso, é um espaço de trabalho estressante, né? E ali uhum, você tinha o uso da medicação sem nenhuma norma médica ou recomendação médica, né? uhum, E o Rivotril, a gente sabe muito bem que ele é administrado muitas vezes assim, né, por várias pessoas, em que um indica para o outro para tomar Rivotril, sim, né? E uhum, isso é algo que é feito sem nenhum critério. Isso é um grande problema. Então existe essa cultura que você falou de as pessoas se automedicarem sem necessidade de um médico que possa regular. uhum, E essas medicações estão aí o tempo todo disponíveis, das mais simples, né, as mais complexas, como por exemplo a gente já viu o Zolpidem, né, uhum, que tem uma capacidade de vício muito forte e, por uhum, ser uma droga hipnótica, faz as pessoas fazerem muitas coisas. Eu já tive relatos de pacientes que tomando Zolpidem, depois de tomarem, né, o correto é largar tudo que estiver nas mãos, porque já tive relatos de pacientes que foram acordadas no outro dia por é, pessoas, né, no celular dizendo para elas uhum, que elas haviam postado coisas assim absurdas, né, nas suas redes sociais e não lembravam que tinham feito isso. Então, uhum, se por um lado a gente tem uma cultura medicamentosa, que as pessoas buscam de forma indiscriminada o uso da medicação, por um outro lado a gente tem também uma indústria farmacológica que lucra com isso e que às vezes não toma cuidados uhum, necessários para colocar medicações, né, no mercado. Por exemplo, o Zolpidem eu acho que é um exemplo disso. Ele vem com tarja vermelha num primeiro momento, ele é rediscutido pela sociedade médica e aí uhum, depois ele, pela Anvisa, e vem depois com tarja preta, ou seja, a tarja preta é aquela medicação que apenas alguns médicos cadastrados na Anvisa conseguem ter receita para poder administrar essa medicação, não é qualquer médico, ele é mais difícil. Então, isso que eu acho que é talvez né, uma coisa um pouco sem muito critério, às vezes, da própria indústria farmacológica, que é colocar uma medicação desse porte ao uso das pessoas, com tarja uhum, vermelha, e o uso é que vai mostrando que ela precisa ser colocada, pelo menos, como tarja preta. Né? Então tem essas duas uhum, coisas, né, Rodrigo? A indústria farmacológica, com seus lucros,
e essa cultura médica que a gente tem. Isso vai aparecer no nosso consultório, porque não é incomum, não é raro de modo algum que as pessoas chegam no nosso consultório muitas vezes em que elas estão fazendo uso de algum tipo de medicação que não tem ou não foi administrada por médico algum, que foi a tia, a irmã, né, que viu o colega tomando e para ele era bom, então ele passou a tomar. E essas coisas precisam ser regularizadas, senão a gente vai acabar tendo, né, episódios com as pessoas que fazem esse uso indiscriminado de um jeito muito ruim, né? Como já aconteceu, eu até coloquei ali, né, de uma pessoa em específico que no uso de Zolpidem, por exemplo, ela com um caco de vidro tenta cortar o próprio pescoço. E ela não Uhum, lembrava que tinha feito isso. uhum. Exatamente, Ismael. E tem um outro ponto também que eu acho bem importante, que é a relação entre o uso de medicamentos ou o processo de automedicação com a questão da busca pelo desempenho de alta performance, né? Porque veja só, o problema não é somente, né? Claro que os psicofármacos eles têm um efeito assim muito impactante na saúde mental, porque é a nossa área de atuação. Mas o que a gente vê, por exemplo, de pessoas que buscam por um processo de emagrecimento e recorrem ao Ozempic, né, que é a droga que é usada para diabetes tipo 2, né, e a pessoa quer emagrecer rapidamente, toma esse remédio. Ao uso da Ritalina para tentar ser aprovado num concurso público ou para fazer uma prova, né? Então, esses fenômenos que são bem impactantes. E eu costumo fazer uma brincadeira, né? Eu acho que é bem interessante, assim, Ismael, quem aqui, né, dos todos os brasileiros, nossos ouvintes aqui, que não tem nenhum remédio em casa? Sim. É Né? muito comum ter remédio em casa, né? Muito comum. A gente foi criado dentro de uma cultura onde a mãe, né, tinha uma caixinha de medicamento para todos os tipos ali, né? Então, esse é um problema, como você falou, cultural da nossa sociedade, né? Uhum. E respinga, como você também colocou, respinga nos nossos consultórios, né? Uhum, Muitas vezes, né, Rodrigo? E aí eu tô falando do bom uso da medicação, que a gente precisa fazer essa fala uhum, também. Tem pessoas que precisam, elas estão num estado de ansiedade cujos sintomas uhum. não dão a elas condições, por exemplo, de executar suas tarefas, suas Isso. funções, e elas precisam de algum tipo de medicação, um ansiolítico, né? Para Sim. poder fazer com que elas tenham uma mínima condição, uma condição melhor para poder viver suas vidas. Como tem pessoas que efetivamente não conseguem dormir à noite por conta de um quadro ansioso, muitas vezes, Uhum, né? E elas precisam de um indutor de sono, de alguma medicação que as deixe mais calmas e que possam dormir para poder vencer o outro dia. sim. Então, quando a medicação é administrada de um modo em que cumpra, né, uma função importante, em que dê à pessoa a condição de manejo da vida que ela precisa, ela Uhum, é usada do jeito correto, mas aí você precisa passar por um médico que possa te orientar no bom uso da medicação, uhum, né? E que muitas vezes, como a gente tem comentado aqui, esse uso não é feito desse modo, é indiscriminado. O Ozempic também às vezes é usado assim, e as pessoas, se você chegar a uma situação, Rodrigo, até um pouco cômica, às vezes, né? Aquela história, seria cômico se não fosse trágico, né? uhum, Mas, por exemplo, um casal, isso veiculou nas notícias, né? Em que o namorado aplicava no outro namorado o Ozempic à noite quando ele dormia, uhum, para que ele pudesse emagrecer. uhum, Como é que essa uhum. pessoa teve acesso ao Ozempic? Como é que faz a administração disso? Então, são coisas assim que nós ouvimos histórias, né? As mais diversas sobre isso. Sabes Porém, uma coisa também, Ismael? Eu lembrei agora, desculpa te interromper, né? A comercialização de remédios contrabandeados, né? É muito, muito interessante como tem todo um circuito de pessoas que viajam até o Paraguai ou que compram em sites especializados esses remédios, né? E que não tem qualquer tipo de regulação pelas agências brasileiras
ou são produzidos até ilegalmente, né? Uhum. Isso também acontece muito. Você tem algumas Acontece. feiras que ocorrem no nosso país onde as pessoas comercializam medicamentos que são placebos, né? Sim, sim, tem. E aí, e as pessoas estão sujeitas a tudo isso, né? Não sabem nem sequer aquilo que estão ingerindo, né? Uhum, Que é um outro grande problema. Porém, no processo de psicoterapia, né, Rodrigo, é comum que as pessoas precisem em algum momento de medicação. Eu, por exemplo, dentro dos processos de terapia, eu acabo, em alguns casos, pessoas chegam no consultório sem uso de medicação, né? E eu encaminho a um psiquiatra para fazer uso uhum, de medicação. Tem pessoas uhum, que precisam, mas aí, claro, eu faço uma avaliação, percebo a necessidade e encaminho então para um médico, normalmente um médico parceiro que já trabalha comigo, para que ele possa fazer a administração da medicação. Como tem uhum, casos, por exemplo, que tem pessoas que chegam no consultório e elas já estão há um tempo usando, né, medicação, ou dentro de um processo de psicoterapia um pouco mais longo, a gente percebe que ela não tem mais a necessidade de usar aquela medicação, ou pelo menos naquela dosagem, e você, em parceria com o médico, também uhum, vai fazer um processo do desmame daquela medicação. Né? Então, a medicação ela tem que ser administrada na medida da necessidade, acompanhada por profissionais, para que uhum. haja o bom uso dela. Porque se for de outro jeito, né, se for do modo indiscriminado, sem nenhum tipo de acompanhamento, as pessoas podem estar em risco, né, no Uhum. uso de medicação. Exatamente. Esse é o movimento que a gente assiste, né? O movimento que a gente acompanha. E no exercício psicoterapêutico também ocorre um fenômeno muito interessante, né, Ismael? Não sei se você concorda comigo, que é muitas vezes quando o paciente ele só consegue pensar a vida dele a partir do medicamento, né? Isso também é um problema, né? Claro. Por quê? Porque uma coisa que era para ser um, digamos assim, algo para um momento, para uma situação, se torna algo de uso permanente, de uso contínuo, né? E é interessante, muitas vezes, como a gente tem essa dimensão, essa resistência do paciente em rever, né? Porque é uma coisa que você, quando você usa uma medicação psiquiátrica, você tem que fazer constantes processos de revisão, né? Não é Uhum. simplesmente ficar tomando como se fosse a mesma coisa, né? Toda hora, né? Então, nesse sentido, também ocorre muito esse processo nos consultórios, né, Ismael? Acontece bastante. É, é interessante, né, Rodrigo? Porque dentro da terapia, né, as pessoas que fazem terapia, elas normalmente elas pedem às vezes, né, Uhum, por medicação ou perguntam para nós se elas uhum, deveriam tomar medicação. E claro, isso é feito de um modo bastante cuidadoso, para ver se a pessoa realmente precisa. Isso muitas vezes acaba sendo, digamos assim, um questionamento, por exemplo, de pessoas uhum, que querem tomar medicação e não conseguem não tomar, né? Preferem, querem fazer uso, têm dificuldade de poder sair do uso da medicação, de fazer esse movimento de é, se resolver com suas questões para diminuir o uso da medicação, na medida em que se resolve com suas questões, né, uhum, consegue diminuir o uso de medicação. E tem pessoas que preferem ficar ali, digamos assim, uhum. num certo conforto da sua inação, né, de não terem atitudes diante da vida e permanecem com o uso da medicação. É isso. Né? E tem uma questão também que eu queria chamar a atenção, de que tem processos dolorosos que a medicação ela precisa às vezes ser administrada, porém o cuidado com ela, porque as pessoas podem se prender na medicação. Eu vou dar um Uhum, exemplo. A pessoa passa por um divórcio, por um uhum. luto, pela perda de um Isso. trabalho muito importante e significativo, né? E diante disso, muitas vezes ela quer não passar pela dor da perda. Isso. Ela quer anestesiar todos os sintomas para não sentir a dor daquilo que está acontecendo Isso. com ela. E a finalidade da medicação não pode ser essa.
A finalidade da medicação pode ser dar uma aliviada para você conseguir continuar a tua vida. Mas anestesiar todos os sintomas, não sentir. Olha a gente se propõe, né? A não sentir aquilo que é da vida, né? A dor de agora é a alegria de outra hora. Quer dizer, aquilo que a gente precisa passar e às vezes precisa conseguir é, viver e sentir aquilo, a gente não faz. Então você transporta, às vezes, para o próximo trabalho, para a próxima relação, tudo aquilo que você não resolveu com a dor que era necessária para poder resolver aquilo. Então, no Uhum. processo de terapia, nós acompanhamos a dor do paciente até que ele consiga superar. Quando ele vai anestesiar, pouco se pode fazer na terapia, porque Uhum. anestesiado. Eu tenho pacientes assim, que começam a lidar com efetivamente o luto, às vezes de uma perda, muito tempo depois, porque anestesiaram todos os sintomas. Uhum, uhum. Exatamente, é isso mesmo, Ismael. E essa questão da anestesia é muito legal, né? Porque que você trouxe a nós somos, né, apreciadores da filosofia. Tem dois filósofos que são Nietzsche e Schopenhauer, que eles, claro, não vou aqui, vou reduzir ao máximo possível toda a complexidade da obra, né, dos caras, mas a grande reflexão que eles fazem, ao meu ver, é o seguinte: existe vida sem sofrimento? Acho que não, Não, né? Como também não existe vida só sem felicidade, né? sim. Então são momentos, são situações, são demandas. A questão principal é que eu acho que a gente entrou, depois da revolução da indústria farmacêutica, né, Ismael? A gente entrou numa coisa de que, bom, um remédio garante a tua produtividade, garante a tua felicidade, garante a tua anestesia, né? E isso foi subjetivado pela maioria da população como, bom, o remédio resolve, né? E não é assim. A gente precisa passar pelas dores, porque as dores vão fazendo com que a gente cresça, né? E você trouxe uma questão do luto aí que eu achei bem interessante, porque ontem mesmo, né, dia 25 de fevereiro, eu atendi uma paciente que ela estava terminando um relacionamento, um namoro, e tudo que ela queria era um remédio, né? E olha a contradição, ela terminou o namoro e ainda ficava olhando a rede social do cara, mas queria um remédio. E aí eu falei para ela, olha, você precisa viver essa dor, mas você precisa, sabe, passar por esse processo até para ser mais forte em outros relacionamentos, né? E a maioria das pessoas não quer isso, né, Ismael? Não. É aquela cultura médica que o remédio vai resolver tudo, né? Que nós estávamos conversando. Uhum, Exatamente isso, Rodrigo. É comum as pessoas quererem uma medicação como se a medicação fosse solucionar, né? A ideia de anestesiar, a ideia de usar a medicação com uma finalidade equivocada. Eu acho uhum, que essa é uma questão que médicos e psiquiatras precisam entrar num acordo. A uhum, medicação é parte do tratamento, mas não é todo o tratamento. A terapia é uhum, fundamental para conseguir fazer com que a pessoa reflita, pense, uhum. repense a vida, né? Consiga se Uhum, reorganizar diante da vida e consiga ter atitudes diferentes que levem ela a um lugar diferente. E tudo uhum. isso é um manejo terapêutico. E Isso. claro, digamos, às vezes acompanhado também do uso da medicação. Tem uma questão Uhum, também que eu vejo, Rodrigo, às vezes que é o seguinte, e aí tem a ver com, não são todos, os médicos hoje eles estão muito melhores em relação ao olhar para o psicoterapeuta, para o terapeuta, muitos deles recomendam a terapia, eles entendem a importância da terapia, mas alguns médicos acabam tendo uma postura ainda muito crítica em relação à terapia e de descrédito em relação a ela. Isso uhum. não é legal, Isso. porque nós não temos uma posição de descrédito em relação à medicação, nós só Isso. queremos que ela seja regulada, administrada corretamente, né? Mas tem médicos assim. E aí a postura deles diante de alguns pacientes é medicalizá-los de um modo em que o sujeito acorda pela manhã, né, com medicação, medicação para acordar, medicação para passar o dia, medicação para crises, medicação para poder dormir, ele é inteiramente medicalizado. Esse Isso. sujeito está na ausência de qualquer sintoma e de qualquer sentido, não é? Porque ele virou um robô Uhum, uhum. por conta da medicação. Muito bem lembrado, Ismael, muito bem lembrado. E conforme os anos vão passando, mais a gente vai aumentando a quantidade de medicações, né? Então,
Você usou a metáfora do robô, parece bem isso mesmo. O robô vai dando problema na perna, medicação para perna. Então, na cabeça, medicação para cabeça. Então, essa racionalidade cartesiana, né, que existe em torno da ideia da medicação, né? E aqui volto a dizer, nós não estamos falando de culpados nem inocentes, né? A medicina não é o mal, né, É encarnado, não é claro. isso. Mas a gente precisa também entender as dinâmicas estruturais, onde que a gente está sendo levado a essa corrida. Tem um filósofo agora que eu estou lendo, muito legal, que é o Paul Preciado. E o Paul Preciado ele fala, né, da indústria farmacológica, como ela vem revolucionando as maneiras dos sujeitos lidarem com seus afetos, com as suas angústias, com as suas emoções, e como que isso vem impactando nas relações humanas, né? Então, é muito interessante quando a gente fala do tema da medicalização da vida, porque a gente vai vendo que esse é um processo corriqueiro e que vai sendo normalizado por várias e várias frentes, né, Ismael? Sim, tem a indústria farmacológica, ela tem acho que as duas, né, é o bem e o mal dentro dela, Uhum, né? uhum, É claro que a indústria farmacológica ela evoluiu muito, né? E na uhum, sua evolução as medicações melhoraram muito, uhum, né? Você tem melhores medicações, medicações com menos efeitos colaterais, né? Você tem uma variedade maior de medicação, porque, por exemplo, nem todo mundo consegue usar o mesmo antidepressivo, o mesmo ansiolítico. Então, às vezes, você precisa uhum, mudar a medicação porque se adequa melhor a um outro sujeito, a um outro organismo. Então, a gente precisa, sim, de uma indústria farmacológica capaz de fazer pesquisas e consiga dar respostas, respostas uhum. boas, de medicações melhores cada vez mais. Então, nesse sentido, ela é, digamos assim, muito importante. Ah, claro que ela é muito importante. Mas, por um outro lado, como você colocou, Rodrigo, a indústria farmacológica ela também vai ter um viés utilitarista, Uhum, mercadológico, né, uhum, de interesse de que as pessoas usem medicação cada vez mais. É uhum, aí que está, por exemplo, uma tendência de colocar tudo como genético, por exemplo. uhum, Então, qualquer uhum, coisa é genética, como se a ansiedade, a uhum. depressão, as complicações psicológicas fossem todas de base genética. Para quê? Para sustentar que uma vez que é genética, o único caminho é o caminho medicamentoso. E para sempre, Isso, né? isso. Como se tivesse tomando medicação para o resto da sua vida. E a medicação ela não pode ser administrada nessas condições psicológicas desse modo, né? Porque ela inviabiliza a própria resposta que o sujeito tem que dar diante da vida também. Né? Então ela também, então, assim, eu gosto de dizer que ela é o bem e o mal, ela tanto salva quanto mata. E a gente Uhum. precisa fazer uma reflexão crítica, não é uma reflexão que demonize a indústria farmacológica, mas uma reflexão crítica necessária para o bom uso tanto de médicos, né, profissionais ligados à saúde mental, como psiquiatras e neuros, para um bom uso da medicação e uma boa parceria com a terapia. Uhum. É isso mesmo, Ismael. Tu falou agora dessa questão da genética. Eu lembrei de uma música de uma banda brasileira de rock chamada Engenheiros do Havaí, né? Eles têm uma música pouco conhecida, assim, mas que se chama Surfando Karmas e DNAs, né? Então, quer dizer, que a gente parece que surfa nessa onda, né? Que é uma onda de uma coisa que era para ser uma descoberta científica importantíssima, mas que vai se tornando um determinismo social, né? Então, quer dizer, a genética, como você falou, que traz contribuições significativas e transformadoras para a nossa vida, ela vai se transformando aos poucos, ela vai se transmutando num determinismo, né? De que, bom, não tem muito o que se fazer a não ser se medicar, né? E tem um outro efeito também, Ismael, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a quantidade de redes de farmácias que existem, que ah, têm capital aberto, estão na bolsa de valores, tem todo um jogo, sim, por detrás dessa demanda. E qual é o problema? Quando vai para esse tipo de mercado, não tem regulação. E aí o lucro passa a ser muito importante, né? E aí, onde a gente quer ter lucro, a chance que a gente tem de extrapolar os limites éticos é muito mais alta, né, Ismael? Exatamente.
E aí é o cuidado, né? Porque daí você vai querer fazer a venda indiscriminada, você vai querer Sim. colocar uma droga no mercado sem todas as testagens que precisam ser feitas, que aconteceu, por exemplo, né, com os Zolpidem, vem para o mercado com tarja vermelha, daí tem que ser rediscutido depois de um monte de gente usar, né? Uhum, E as uhum, coisas acontecerem para ir para um critério mais rigoroso que seria o tarja preta. Então essas uhum. coisas todas acontecem. Eu acho que eu e você concordamos, né, Rodrigo, que a medicação ela não é o Uhum. inimigo, né, da humanidade, mas a Isso. medicação precisa ser bem administrada. Dentro da terapia, ela precisa ser bem administrada, uma boa parceria entre um médico que quer usar a menor quantidade de medicação possível, né? Uhum. Porém, se necessário, tem que usar, e também um psicoterapeuta, um terapeuta que também compreenda, que consiga fazer uma reflexão sobre essa questão da medicação, identificar, e óbvio que não é ele que vai medicar ou retirar, e numa parceria com o médico consiga fazer isso. Eu queria lembrar, Exatamente. Rodrigo, de um Uhum. livro do Christian Dunker, Hum. se eu não me engano, da USP, psicanalista, que ele Uhum. escreveu um livro chamado Uma Biografia da Depressão. Hum. É um livro bem interessante, porque ele vai relatar, desde a década de 60, todas as pesquisas que queriam colocar a depressão como sendo ela de origem genética. Uhum. Ele faz esse rastreamento desses indicativos das pesquisas até chegar no genoma, né, quando se teve lá toda a decifração do genoma. Quando chegou nesse ponto, os pesquisadores disseram, não, mas é que a gente não conseguiu mesmo assim encontrar, mas Uhum. deve ter alguma coisa, e continuavam com a ideia de que era genético. Uhum. E aí levanta essa discussão de que a tendência de colocar as coisas como genética, como a depressão, por exemplo, nunca encontrou um respaldo rigoroso científico. Isso. É mais utilitarista de mercado, porque Uhum. justificaria o uso da medicação. Não é que você não pode tomar o antidepressivo quando você está com depressão, não é isso. Mas é que quando você coloca a depressão como sendo genética, você faz com que a medicação tenha que ser tomada de forma ininterrupta para toda a vida, Uhum. sem dar ao Uhum. sujeito a capacidade de reação. O nosso trabalho como terapeuta é dar ao sujeito a capacidade de reação e diminuir a necessidade de medicação. Isso mesmo. E para isso passa por um processo de ressignificação da própria dimensão da psicoterapia ou da terapia, né? Como o nosso programa fala. Porque muitas vezes a gente tem que instituir, né, na cabeça dos nossos pacientes de que a psicoterapia é para a qualidade de vida dele. Que assim, se não mudar os hábitos, se tu não mudar a tua postura, a tua posição com o mundo, provavelmente a medicação só vai, digamos assim, ela vai atuar no sentido de bloquear um sintoma, mas o resto continua da mesma forma, né, Ismael? Exatamente. Essa que é a ideia. E nós poderíamos ficar aqui conversando e falando muitas coisas sobre essa questão da medicação, do uso de medicação e também, né, como que isso vai estar dentro dos processos de terapia, mas eu acho que essas reflexões já foram bem oportunas, né, para que a gente possa aí dar ao nosso ouvinte, aqueles que nos assistem, nos ouvem, né, uma reflexão para começar a repensar um pouco o próprio uso da medicação. Mais uma vez, foi um grande prazer estar com você, Rodrigo, no nosso podcast. Um grande abraço e até a nosso próximo podcast. Grande abraço, Ismael, e até a próxima.